MRU. A gente vai estar aprendendo os conceitos básicos de MRU. O que significa MRU? Por favor, perguntem, tá? Para tirar dúvida, eu não não virar aquele monólogo. A ideia é vocês interagirem comigo, tá? Desativo o botão do microfone quando quiserem perguntar. Primeiro, para entender MRU, a gente tem que entender o que significa, né? Movimento retilíneo uniforme. O que significa a palavra uniforme? A palavra uniforme quer dizer que não vai estar alterando alguma informação. Ela é uniforme, ela vai ter uma constante ali para sempre. E no caso do movimento retilíneo, então está dizendo sempre uma reta, porque vai existir uma outra matéria chamada movimento circular. Tá? Aqui é de retas, que é totalmente parecido, mas não é igual, né? Tem diferenças de conteúdo. Então, aqui a gente está analisando movimentos em linha reta e que tem um certo padrão de acontecimento, uma constante. E, nesse caso aqui, algo está sendo uniforme. Tá legal? Para entrar nessa matéria, o primeiro aprendizado da gente é a diferença entre deslocamento e trajetória. Já começou a sala de aula. Qual é a diferença entre os dois? Alguém desativa aí o microfone. Porém, ele fez questão que ele foi que indicou ao ministro da Saúde o uso da cloroquina para Ana Carolina, está com o microfone aberto. Desativa aí para não ficar atrapalhando o pessoal, por favor. Matheus Oliveira também, está com o microfone aberto. Isso, agora sim. Porque aí não fica aquele fluxo. Então, galera, o que a gente começou a debater em sala? A diferença entre deslocamento e trajetória. Qual é a diferença entre os dois? Vamos lembrar. Quando uma pessoa sai do ponto A, anda até o ponto B e depois vai em direção ao ponto C. Esse aqui está sendo a minha trajetória. A pessoa saiu do ponto A, foi ao ponto B e do ponto B veio até o ponto C. Isso é trajetória. Então, se eu falasse que a pessoa que andou 3 metros e a pessoa que andou 4 metros, qual foi a distância percorrida por essa trajetória? 3 mais 4, 7 metros. Mas se a pergunta fosse, qual é o seu deslocamento? O deslocamento é a distância entre o ponto inicial e o ponto final, que aqui a gente teria que chamar de x, fazer uma continha, que é Pitágoras, e daria a resposta 5 metros de deslocamento. Então, percebam a diferença. Trajetória e deslocamento são conceitos diferentes. Tá legal? Bom, esse é o primeiro ponto a ser aprendido, relembrado, na verdade. O segundo ponto é a relação que a gente tem de ponto material. O que seria ponto material e corpo extenso? Qual é a diferença entre ponto material e corpo extenso? Muito simples, galera. Se a gente pegar como análise um carro passando aí na rua. Se você colocar a cabecinha para fora de casa agora e observar um carrinho andando aí na sua rua, você percebe o seguinte: esse carro, você consegue perceber as suas medidas? Sim, consigo perceber, porque está perto de mim esse carro. Então, esse carro, ele representa um corpo extenso, porque eu consigo perceber as suas medidas todas. Agora, imagina um satélite observando o planeta e lá em determinada rua de algum país, de algum bairro específico, tem um carro passando. E aí, o que acontece? Esse mesmo veículo, observado lá fora por um satélite, esse mesmo veículo passa a ser apenas o quê? Um ponto material. Então, qual é a diferença entre ponto material e corpo extenso? Ambos podem analisar o mesmo objeto. A diferença é quem está observando e de onde. É o chamado referencial. Então, por exemplo, para uma pessoa que está aqui na rua agora, colocando a cabecinha para fora da janela, da porta, esse carro é um corpo extenso.
E para quem estiver lá na Lua ou dentro de algum satélite lá fora, esse cabo passa a ser um ponto material, beleza? Então, esses observadores aqui, eles são chamados de quê? De referencial. Eu posso ter esse observador como referencial ou esse outro observador como referencial. E reparem que a resposta desse mesmo veículo pode mudar ou para ponto material ou para corpo. Até aqui, beleza? Se alguém tiver dúvida, pergunte, porque a matéria vai deslanchar com base nessa nomenclatura. Ponto material, corpo extenso, observador, referencial. Essas são as nomenclaturas utilizadas nesse conceito. Tá legal? Posso continuar? Tem Guilherme. aqui no chat, deixa eu ver se tem pergunta. Guilherme. Oi, pode falar. Assim, então, para a gente definir ponto material e corpo extenso, depende do referencial, então. Perfeito. Mas, na verdade, ponto material, você não consegue atribuir as dimensões daquele objeto analisado. Exemplo, um observador do satélite, ao olhar para esse veículo, não vê um veículo, como diz, ele vê apenas o que é lá de cima. Um ponto. Vê uma manchinha, na verdade. Se você pega, por exemplo, pega uma cafifa, né, uma pipa, ela pertinho de você, ela tem corpo extenso, você observa ela todinha. Aí uma criança coloca aquela pipa no ar, começa a pegar vento e vai, coloca ali 1 quilômetro de linha naquela pipa. Vai ficar tão longe que você não vê mais as dimensões daquela pipa. Você vê só um pontinho vermelho, azul lá. Virou o quê? Um ponto material. Essa é a diferença. O mesmo objeto pode ser dado como corpo extenso quando você enxerga as suas dimensões. E o mesmo objeto pode ser dado como ponto material se você não enxerga mais suas dimensões. Só vê ele como um ponto no fim de algum lugar. Uma luz no fim do túnel. Percebeu a diferença? Mas, Guilherme, então, se você estivesse num prédio, olhando um carro lá de cima, seria um ponto material? Você ainda não está conseguindo observar. Olha bem, você está no terceiro andar, você vê o carro. Não, eu vejo o carro, não, tipo, uns 20 andares, assim. Agora, se você subir de helicóptero bem alto, ou de avião, por exemplo, quem já pegou avião aí, olhou para baixo pela janelinha, a cidade vai ficando pequenininha, as pessoas você nem enxerga as pessoas. O carro você nem enxerga mais porque está muito alto, ou seja, viraram pontos materiais. Um prédio, dependendo aí da altura, não vai ser suficiente para virar um carro virar ponto material, porque a distância não deu para virar, entendeu? Entendi. Obrigado. Vai depender exatamente dessa distância, tá? Legal. Então, entendida a diferença entre ponto material e corpo extenso. E como observado bem, tudo depende de quem? Do referencial, de quem está observando e de onde essa pessoa está observando. Então, olha como a discussão começa a ficar meio louca quando você começa a falar de referencial. Se eu pegar um exemplo aqui agora, ó, um exemplo usando um referencial. Repara, isso aqui que eu vou desenhar agora, bem grotesco, tá? É um ônibus. Então, ó, isso aqui é um ônibus. E aqui está o motorista e aqui estão as outras pessoas sentadinhas nos seus bancos, tá legal? E o que eu quero que vocês visualizem aqui comigo? Tem uma pessoa também aqui fora no ponto de ônibus. Galera, seguinte, vou chamar aqui de pessoa A, pessoa B, pessoa C e pessoa D, tá legal? Vou botar uma pessoa E para ficar bem claro. Pessoa E, tá faltando um braço. Galera, seguinte, aqui a resposta que vocês têm que me dar é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta e você vai me dizer o seguinte, está em movimento ou está em repouso? Essa é a resposta, está em movimento ou está em repouso? Repara, se eu pergunto assim, ó, a pessoa B está em movimento, eu estou dizendo que o ônibus ele está andando para frente, tá? O ônibus está em movimento para a direita. A pergunta é, a pessoa B está em movimento? Sim ou não? Depende do referencial. Depende do referencial. A resposta certa é essa, depende do referencial. Se eu pergunto agora correto, ó, a pessoa B está em movimento em relação à pessoa D ou à pessoa E?
Sim. 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 A pessoa B, a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C estão em movimento em relação às pessoas D que estão lá fora paradinhas no ponto. Beleza? Estão em movimento junto com o ônibus. Legal. Agora, se eu pergunto assim, lembra que todas elas estão sentadas dentro do ônibus, tá legal? Se eu pergunto assim, a pessoa C está em movimento em relação à pessoa A? Não. 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 Em movimento com o ônibus, concorda? Mas, se eu comparar a pessoa C com a pessoa A, e ambas estão dentro do mesmo veículo, na verdade, uma em relação à outra estão em quê? Repouso ou movimento? Repouso. Entenderam a diferença? Como isso é perigoso? A relação de movimento e de repouso depende de quem, na verdade? Do referencial. Tudo vai depender de quem é seu referencial. Então, peraí, Guilherme, quer dizer que a pessoa D está parada, mas ela também está em movimento? Sim. Se eu falasse da seguinte forma, a pessoa ela está em repouso ou em movimento quando observada pela pessoa D? Repouso. Observada pela pessoa D, essa pessoa está em repouso. Agora, se eu falo assim, ó, essa pessoa está paradinha lá no ponto de ônibus. O ônibus passou. Essas três pessoas que estavam dentro do ônibus não ficam, se quiser, paquerando a pessoa do que está lá fora, e elas não têm que virar a cabecinha olhando para trás. Na verdade, essas pessoas, para o observador do ônibus, as pessoas não vão ficando cada vez mais distantes, e eles já estão sentadinhos dentro do ônibus. O que isso quer dizer? Quer dizer que para essas pessoas que estão dentro do ônibus, quem que está em movimento, na verdade? Quem tá lá fora. Tá fora. Mas o ônibus que está em movimento, Guilherme, a pessoa está parada no ônibus. Eu sei, mas tudo depende do observador. Então, para as pessoas que estão no ônibus, quem está em movimento, na verdade, é quem está lá fora. Porque a pessoa que está ficando lá para trás, cada vez mais distante. Ela está sentadinha também, ela não está fazendo nada. Perceberam como isso é muito louco? Isso a gente tem que lembrar por quê? Na verdade, eu aqui agora estou parado, mas eu estou em movimento. Por quê? Porque a Terra está girando. Então, na verdade, eu estou em movimento junto com a Terra. Se um alienígena olhar lá de fora, vai me ver girando, concorda? Então, na verdade, nós, nesse momento, sentados ou em pé paradinhos, estamos também em movimento, junto com a movimentação da Terra. Tá legal, pessoal? Então, essa relação de repouso e movimento, tudo depende do referencial que está sendo analisado. Dúvida em relação a isso? Para eu continuar aqui? Ok. Beleza. Tudo isso eu coloquei lá no estudo dirigido, fui linkando vídeos para vocês irem vendo, né? E depois exercícios para vocês irem resolvendo. Agora vamos ao que mais interessa, que é a matemática dessa conta. A matemática é bem simples, tá? Seguinte, sim, é cinemática. Para quem perguntou, isso aqui é o início da cinemática. MRU é o primeiro tópico da cinemática. O que acontece? Dentro de MRU, o principal conceito analisado é o conceito da velocidade. E aí a gente tem dois tipos de velocidade. A gente tem a velocidade média, chamada de VM, e tem a velocidade instantânea. Qual é a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea? Muito simples de entender. Se você pegar, por exemplo, um veículo, tá? E nesse veículo você pega e vai do ponto, vou chamar aqui de novo, de ponto A, indo em direção ao ponto B. Quando você vai do ponto A ao ponto B, vamos supor aqui informações, tá? A distância entre esses dois pontos, eu vou supor aqui que tem 100 metros entre os dois. E o tempo que você vai percorrer entre os dois aqui, vamos supor um tempo também, tempo de 20 segundos entre os dois. O que acontece? A distância entre os dois é de 100 metros e o tempo para você ir do ponto A para o ponto B é de 20 segundos. Bom, o que a gente vai analisar aqui agora? Velocidade média primeiro. A velocidade média é uma relação entre quanto você percorreu
e quanto tempo demorou para você fazer essa trajetória, para você realizar esse deslocamento. Então, a fórmula de velocidade média, ela é velocidade média é igual ΔS. O que significa ΔS? Deslocamento. Nesse caso aqui foram 100 metros. Dividido pelo ΔT. O que é o ΔT? O tempo que demorou para você percorrer essa trajetória. Então, nesse meu exemplo, eu tenho que o ΔS foi de 100 metros e o ΔT foi de 20 segundos. Isso quer dizer que a velocidade média nesse percurso foi de, dividindo a conta, 5 metros por segundo. Isso quer dizer o seguinte, galera, que nesse trajeto entre o ponto A e o ponto B, você teve aqui uma velocidade média de 5 metros por segundo. Mas espera aí, isso é velocidade média, não é velocidade instantânea. Qual é a diferença entre os dois? A velocidade instantânea é aquela que é o seguinte, em determinado momento, que eu não disse qual aqui, você consegue dar uma corridinha, outra você anda mais devagar, outra você anda mais acelerado, outra você dá uma paradinha. Ou seja, isso tudo está acontecendo no seu deslocamento. Mas eu analisei foi o quê? Qual era a distância total e qual foi o tempo total entre os dois. E essa distância total dividido pelo tempo de locomoção foi calculado como velocidade média. Mas em algum momento, em algum instante, eu consigo estar a 8 metros por segundo, em outro instante eu posso estar 2 metros por segundo, e assim eu consigo ir variando a velocidade instantânea. Então, Guilherme, como é que eu vou calcular a velocidade instantânea? Muito raramente a questão vai te pedir isso. Vai te pedir o conceito da velocidade instantânea. Tá legal? Claro, é possível perguntar. Vamos calcular exemplos daqui a pouco. O que mais cai em provas é a velocidade média. Tá legal? E o conceito do que é velocidade instantânea. Dúvidas até aqui? Vamos lá, pergunta aí. Hoje a aula está com 60 alunos, graças a Deus. O professor. Guilherme. A câmera parou de balançar porque a minha esposa estava mexendo aqui do outro lado da mesa, aí a câmera estava balançando. Ela saiu da mesa e parou de balançar. Foi isso. Professor. Pode falar. Então, a pergunta que não tem muito a ver, mas como é que eu faço, vamos supor, se estiver perguntando na questão metros por hora, ou quilômetros por hora, como é que eu faço para converter? Vou responder agora. Então, vou apagar esse quadro aqui, vamos lá. Primeiro, vou responder essa pergunta. Segura aí. Primeiro conceito, então, de MRU é a gente entender a fórmula da velocidade. Vou abrir isso aqui agora para você. Rabiscando a fórmula correta. Velocidade média, então, é ΔS sobre ΔT. E o que significam mesmo, então, essas duas informações? ΔS significa o S final menos o S inicial. O que é esse S mesmo? O espaço. Espaço final menos espaço inicial. E o ΔT significa tempo final menos tempo inicial. Isso quer dizer, então, que esse triângulo que vocês observam nas fórmulas, ele significa sempre a diferença entre o final e o inicial, onde o S quer dizer espaço, o espaço local da estrada, por exemplo, a pessoa estava no marco, por exemplo, estava no marco da estrada, no quilômetro 10 e foi até o quilômetro 80. Qual foi o seu deslocamento? 80 menos 10, 70 quilômetros. A experiência começou no meu cronômetro, por exemplo, no minuto 3 e acabou no minuto 13. Quer dizer que durou 13 menos 3, 10 minutos. Então, esses dados vão ser colocados numa questão, onde você tem que perceber no texto, às vezes, o local inicial e o local final, logo o deslocamento, tempo inicial e tempo final, logo o ΔT, o intervalo de tempo, tá legal? Do enunciado você tem que tirar essas informações e jogar aqui na fórmula para calcular corretamente a velocidade média. Tudo bem até aqui? Então, é assim que se calcula. Aí, como levantaram aí a pedra, o que acontece? A velocidade média, ela tem duas possíveis unidades de medida. Uma é quilômetro por hora. A outra é metro por segundo. E como se converte de uma para outra? Muito simples. É só a gente lembrar, 1 quilômetro tem quantos metros?
Fala aí vocês. 1000. 1 quilômetro, 1000. 1000 metros. E agora, 1 minuto, melhor, falei errado. 1 hora tem quantos segundos? Lembra? Já ensinei isso? É 3.600, né? Quanto? 3.600. 3.600. Isso aí. Quer dizer, então, que 1 quilômetro tem 1000 metros. E que 1 hora tem 3.600 minutos. E eles estão sendo divididos, correto? E aí, como é que eu converto usando as duas informações juntas? 3.600 dividido por 1000, 3,6. Então, qual é o coeficiente que você vai utilizar? 3,6. Da seguinte forma, do maior para o menor, você sempre vai fazer o quê? Dividir por 3,6. E do menor para o maior, você vai fazer o quê? Multiplicar por 3,6. Essa é a conversão. Então, quando você está com uma informação em quilômetro por hora e tem que jogar para metros por segundo, faça o quê? Divida por 3,6. E o contrário, de metro por segundo para voltar para quilômetro por hora, É contrário, professor. por 3,6. Tudo bem? Professor, acho que é contrário, não? Ó, se você pegar aqui assim, ó, 72. Se você dividir o quilômetro pelo metro, vai dar menos. Saindo do maior para o menor, tá legal? Saindo do maior para o menor. Posso ter trocado sim, foi mal. Quando você vai mudar disso aqui para metros por segundo, você tem que fazer o quê? 72 dividido por 3,6. Vamos abrir aqui uma calculadora ao vivo com vocês para calcular. Que esse é o legal desses aplicativos, que a gente consegue abrir ao vivo. Estão vendo minha tela aí? Sim. Sim. 32 dividido Sim. 3,6. Tá aí, ó. 20 metros por segundo. Não falei nada errado, não. Tá certinho. Ó. Quando você converte de quilômetros por hora para metros por segundo, repara, falar 72 quilômetros por hora é a mesma coisa que falar 20 metros por segundo. Eu dividi por 3,6. E se fosse o contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora? A gente iria multiplicar pelo 3,6, voltando com a informação lá para outra unidade. Tá legal? Então, a conversão é essa aqui. Dividir do maior para o menor e multiplicar do menor para o maior, sempre usando o 3,6. Até aqui, beleza, galera? Até aqui tranquilo? Para a gente não agarrar alguns pontos. Vou chamar a atenção aqui de vocês exatamente o nosso estudo dirigido, para a gente estar linkando, né, o que eu estou falando com o nosso estudo dirigido. Deixa eu abrir com vocês aqui ao vivo. Aí, ó. Então, se vocês acompanharem junto comigo aqui o estudo dirigido, é exatamente tudo isso que eu expliquei aqui. O conceito de velocidade média, o conceito de velocidade instantânea. Reparem que depende exatamente de quem a velocidade instantânea. Do que está marcando aqui um velocímetro desse carro. O que ele está marcando nesse momento representa a velocidade instantânea, mas a velocidade média é aquela computada analisando a origem e o fim do acontecimento, o seu deslocamento dividido pelo seu intervalo de tempo. Ali é a velocidade média. O que está acontecendo naquele exato momento se chama velocidade instantânea. A partir desses dados, aí que eu vou explicar agora esta fórmula aqui, que é a fórmula do sorvete, famosa por esse nome. Vem comigo. Professor? Pode falar. Então, tipo assim, se você está correndo uma maratona e você cansa, aí você vai mais devagar e você retorna a velocidade. Essa é a velocidade instantânea? Então, vou explicar com um exemplo que é a mesma coisa. Ó. Você está correndo uma maratona, indo do ponto A e tem que chegar aqui no ponto C. Você vai estar correndo daqui para cá. Só que, em determinado local, você se cansou e parou. Parou aqui no ponto B. Só para você entender, a gente criar uma situação com o seu próprio contexto aí. Seguinte, se eu digo para você que daqui até aqui, ó, entre o ponto A e o ponto B, você tem uma distância de 60 metros. E entre o ponto B e o ponto C, tem uma distância de 140 metros. Está correndo essas duas distâncias aí. Só que quando você correu daqui até aqui, você correu com um ΔT
por exemplo, de 5 segundos. E esse, vou chamar aqui de A até B. E esse outro aqui, de B até C, você correu em 10 segundos. Tá legal? Reparem que eu dei 2 intervalos de tempo diferentes e deslocamentos também diferentes. Tudo bem? Agora a pergunta é a seguinte. Nesse ponto B, que é o que me interessa, ó, nesse ponto B, você ficou parada nesse ponto aqui, nesse pontinho aqui, nesse ponto B, ficou parada durante também 10 segundos. Repare bem, você demorou tanto correndo, ficou tanto tempo parada, descansando, depois deu um outro pique e terminou a corrida. Todo mundo entendeu o problema? Agora vamos à pergunta. Eu posso fazer várias perguntas aqui. Primeira pergunta, qual foi a sua velocidade média nesse trecho entre o ponto A e o ponto B? Velocidade média nesse trecho, como é que você faria? Velocidade, todo mundo enxerga aqui? Acho que sim, né? Qual é a velocidade média entre o ponto A e o ponto B? Velocidade entre o ponto A e o ponto B fica sendo o ΔS, 60, dividido pelo ΔT, que foi 5. 60 dividido para 5, 12 metros por segundo. Acompanhando, gente? Qual foi então a velocidade entre o ponto A e o ponto B? Desloquei isso. Nesse período, nesse tempo, uma velocidade de 12 metros por segundo. Se a pergunta fosse outra agora, qual foi a velocidade entre o ponto B, velocidade média, entre o ponto B e o ponto C? Mesma coisa, ó. Velocidade entre o ponto C, B e C. Qual foi o seu ΔS? 140. Qual foi o seu ΔT? 10 segundos. Qual é a velocidade média nesse trecho? 14 metros por segundo. Legal. Agora, se a pessoa pergunta na questão qual foi a velocidade média entre o ponto A e o ponto C, o que você faz? Esses valores aqui, no momento, não podem ser usados. Você tem que analisar entre o ponto A e o ponto B o todo. Qual foi o ΔS do percorrido e em quanto tempo foi percorrido, incluindo quem? Incluindo a paralisação. Entenderam o problema? Essa paralisação aqui de 10 segundos foi durante a trajetória. E a pessoa, durante um certo momento, teve velocidade quanto? 0. Ela estava parada. E isso tem que contar para a gente. Então, respondendo a última possível pergunta aqui. Qual foi a velocidade entre o ponto A e o ponto C total? ΔS, 60 mais 140, 200. E o ΔT foi de quanto? 5 mais 10 mais 10. 25 segundos foi o seu ΔT. Resposta, 200 dividido para 25, 8 metros por segundo. E, Guilherme, que doideira. Sim, tem que analisar a pergunta com muito carinho. Por quê? Ele pode perguntar algo de um trecho específico ou de uma análise toda da trajetória, incluindo, assim, o tempo que a pessoa ficou parada. Respondi sua pergunta? Sim. Guilherme, Sim. por que nessa última, para medir de A a C, não fez a conta, tipo assim, ponto final menos o ponto inicial? Foi isso que eu fiz, na verdade. Porque se você parar para analisar, aqui é como se fosse o marco zero da estrada, da minha análise. E aqui é o final da minha análise. E daqui até aquilo tem 200 metros. Isso não é. Sim. Daqui até aqui são 60, daqui até aqui são 140. Então, entre o ponto inicial e o ponto final, é como se aqui fosse o ponto zero e aqui fosse o ponto 200. Percebeu? Enquanto que o tempo foi a mesma coisa. Aqui foi o marco zero do tempo. Aqui foi o marco 5. Só que aqui ainda demorou 10 segundos parado. Foi para 15. E 15 mais 10 segundos totalizou 25 segundos de percurso. Então, analisei sim, ó, a distância total, espaço final menos espaço inicial, dividido pelo tempo total da trajetória, que é 25 segundos. Então, a divisão dá o 8, que foi uma análise total da trajetória. Beleza? Beleza. E essa dúvida tem que ser tirada. Então, em algum momento aqui eu perguntei velocidade instantânea?
Não, porque isso aqui, ó, 12 metros por segundo, também não é velocidade instantânea. Ele pode ter, em algum trecho, corrido a 14 metros por segundo, em outro trecho caiu daqui para 6, para 7, deu aquele pique, depois desacelerou. Eu não sei a velocidade instantânea dele. Só se eu tiver um velocímetro junto com o cara, junto com o corredor, para perceber a velocidade daquele momento. Isso é velocidade instantânea. O que a gente calcula melhor é a velocidade média da trajetória da pessoa que está em movimento. Tá legal? Então, gravem essa fórmula de velocidade, que ela vai ser muito utilizada daqui para frente. ΔS dividido por ΔT. Tudo bem? Apaguei. Entendendo esse conceito, galera, de velocidade média, o que a gente tem que agora se ligar? Em como que essa fórmula pode se modificar? Vem comigo para entender melhor. Olha só. Velocidade, então, vou chamar só de V, para não ficar muita sigla. V de velocidade. Velocidade, então, já entendi que é ΔS sobre ΔT. E já entendi também o que é isso e o que é isso. Então, velocidade é igual a S final menos S inicial. Repara que S final eu não coloquei nada. Antes eu tinha colocado um F. Agora eu não coloquei nada porque é o comum. Quando você vê a letra S sozinha, é o S final. O S com bolinha, S inicial. E a mesma coisa com o tempo. ΔT, tempo final menos tempo inicial. Até aqui fiz alguma maluquice? Só mexi na fórmula, do jeito que eu estava escrevendo, o que ela significa. Agora, vamos pensar numa seguinte experiência. Se eu vou começar uma análise agora, se eu pegar aqui meu cronômetro e quero fazer uma análise, se eu colocar no meu cronômetro, ele automaticamente não começa do zero, galera? Se eu vou começar uma experiência agora, dar uma largada, o cronômetro sempre começa do zero. Ou seja, qual é o meu tempo inicial? É zero. Em toda experiência, a gente sempre pressupõe que vamos dar uma largada. Então, o tempo inicial, a gente considera, na maioria dos casos, ser zero. O que isso vai induzir para a gente? O seguinte, ó, velocidade é igual a S menos S0, repetir, dividido por T. Quem é o T? É o tempo. Se eu parar agora o meu cronômetro, deu aqui 34 segundos. Eu já induzi que começou do zero. Então, eu só pego o tempo que terminou, na verdade. Não preciso subtrair. Só se uma questão falasse. Começou do 34 e parou lá no 80. Aí você faz a diferença. Esquecendo isso, a gente pressupõe que começou sempre do zero. Tá legal? Agora, observando essa fórmula aqui, do jeito que está, o que a gente pode fazer? Escrever essa mesma fórmula de um outro jeito, em função não de V. V é velocidade, S é espaço final, espaço inicial e tempo da análise. Eu quero escrever uma nova fórmula em função desse cara aqui, ó, do S. E mas por que você quer? Cara, muitas perguntas do dia a dia são respondidas não querendo a velocidade, e sim qual é o local que isso vai levar, em que ponto da estrada, em que ponto da análise isso vai parar, essa experiência vai terminar. E essa pergunta é justamente o S. Então, a gente já criou uma matemática para responder o S rapidamente. Perceba, esse T que está dividindo passa para cá fazendo o quê? Fala vocês. Quem está dividindo passa Multiplicando. multiplicando. Então, vai ficar V vezes T, não é isso? É igual a S menos S0. Matematicamente, é isso que está acontecendo. Lembra, eu quero achar o S. Só falta quem sair dali para eu achar o S. Esse cara que está negativo passa para o outro lado de que maneira? Positivo. Positivo. Fica mais ou menos assim. Repara, VT mais S0 é igual a S. Eu apenas arrumei a casa. Se você olhar nos livros, eles só arrumaram a fórmula para ficar mais bonitinha. Essa fórmula aqui, então, arrumada, virou essa aqui, ó. S é igual a S0 mais V vezes T. Repara que é a mesma fórmula que está escrita aqui, ó. VT mais S0 é igual ao S final. E de onde que essa fórmula surgiu? Não é uma fórmula nova. Ela surgiu de onde? Da velocidade média. Ela simplesmente está escrevendo a mesma coisa.
ΔS sobre ΔT. Só que ela está escrita de um novo formato, só mexendo na fórmula. Por isso que MRU tem quantas fórmulas? Uma só. ΔS sobre ΔT. Só que essa mesma fórmula pode ser trabalhada e foi induzida para isso daqui. O que isso aqui está dizendo para a gente? O espaço final de uma análise é igual ao espaço inicial da análise mais a velocidade média do objeto vezes o tempo de percurso que ele está tendo. Então, ó, se eu escrevesse isso daqui para vocês agora, copiado aqui? Eu acho que não. Depois você vai lá e dá um print ou pega o vídeo comigo de novo. Vou dar uma apagada aqui para mostrar um exemplo, tá? Vou pegar essa fórmula aqui e trazer para cima. Se eu pegar essa mesma fórmula agora e colocar aqui em cima, o que essa fórmula está me dizendo? Ó, S é igual a 8 mais 3T. O que essa fórmula está me dizendo, galera? S é igual a 8 mais 3T. Lembra, esse número sozinho é o S0, o espaço inicial. O número agarrado no T é a velocidade desse objeto, desse móvel. Então, o que está me dizendo ali? Está me dizendo que o espaço inicial é de 8 metros e a velocidade média desse veículo, desse objeto, é de 3 metros por... Só isso. Ele já está me dizendo nessa fórmula quem é o espaço inicial e também quem é a velocidade média do veículo. Se ele perguntasse, galera, qual vai ser o seu espaço final, qual é o ponto dessa trajetória, quando passar, por exemplo, 6 segundos. Se a gente supor que o tempo é de 6 segundos, o que vai acontecer no espaço final? É só você pegar esse 6 e jogar onde? No lugar do T. Mais nada. Repara, S é igual a 8 mais 3 vezes o tempo de 6 segundos. Qual é o espaço final? 8, 3 vezes 6, 18. Espaço final, 26 metros. O que isso está me dizendo? Está me dizendo que em 6 segundos, um objeto, né, um objeto de uma trajetória, uma pessoa andando, por exemplo, que estava no marco 8, depois de 6 segundos, foi parar em que local? No local 26 dessa trajetória. Então, galera, resumindo, aplicar a fórmula de ΔS sobre ΔT ou aplicar a fórmula de S igual a S0 mais VT, que vai amarrar direitinho os conceitos de MRU. Lembrando, então, movimento retilíneo uniforme. Por que uniforme? Porque a velocidade ela é constante. Nesse meu exemplo, qual foi a velocidade constante? 3 metros por segundo. Toda questão de MRU vai ter que ou perguntar ou te informar qual é a velocidade. Tirem as dúvidas aqui comigo para vocês tentarem agora praticarem os exercícios que eu propus para vocês lá na apostila. Guilherme, Fala. da onde saiu esse 6? Que eu me perdi. Repara que eu botei de vermelho. A fórmula foi dada, eu dei essa fórmula. Essa fórmula eu sei quem é o 8 e sei quem é o 3. Aí eu inventei. A pergunta foi essa. Supondo que esse veículo ande durante 6 segundos. Onde que esse veículo foi parar? Ou um corredor, depois de 6 segundos. Onde que ele está nessa trajetória? Depois de 6 segundos, se eu jogar o 6 no lugar do T, ele foi parar no local 26 metros da trajetória. Foi assim que eu usei. Deixa eu pegar um exemplo da nossa apostila. Deixa eu pegar um exemplo da nossa apostila. Aqui, ó. No nosso estudo dirigido, que vocês estão vendo aqui na tela, eu simulei esse exemplo aqui, ó. Exemplo 3, estão vendo aqui comigo? O que esse exemplo está dizendo? Um determinado móvel segue a função horária. S igual a 4 mais 28T. O que essa função horária está me dizendo? Que o ponto origem é o 4 e o 28 é a velocidade média. Então, a gente tem 4 mais 28T. Aí eu tenho 4 possíveis perguntas aqui que eu fiz, ó. O que acontece? Letra A, qual é o seu ponto inicial? Já está na pergunta aqui, ó, já está nos dados. Qual é a resposta dessa letra A? Qual é o ponto inicial? Fala vocês. 4. 4 metros, só isso. Qual é a resposta da letra B?
Qual é a velocidade do móvel? Repara, qual é a velocidade do móvel quando o tempo é de 2 segundos? Qual é a velocidade dele quando o tempo é de 2 segundos? 28 metros? Não muda. Qual é a velocidade dele no tempo de 10 segundos? Não interessa. Qual é a velocidade que ele disse que tem esse móvel na questão? 28. A velocidade é constante. Ele disse que a velocidade é de 28 metros por segundo. Está escrito no texto aí, ó, na fórmula. Quer dizer que, independente do momento, a velocidade sempre vai ser 28 metros por segundo. Então, aqui, ó, resposta da velocidade. 28 metros por segundo. Isso no instante 1, no 3, no 4, no 5, no 15, não importa. A velocidade é 28. Aí vem outra pergunta. Qual é a posição? Posição é espaço. Qual é a posição S quando o tempo for de 3 segundos? Agora, o que eu faço? Vou trocar o T pelo 3. Aí sim eu troco o T pelo 3. Como que fica o cálculo? 4 mais 28 vezes 3. Agora é fazer a multiplicação. 28 vezes 3, 60 com 24, 84. Resposta, 88 metros. Se eu não errei aqui rapidinho, está dando de cabeça. Então, no tempo de 3 segundos, onde que esse veículo foi parar? Foi parar no ponto 88 metros. Tudo bem, galera? Tranquilo até aqui? Sim. E a letra B? E a letra B? O que ele quer aí na letra B? Ele perguntou, para fechar aqui a explicação, qual foi a variação de espaço, qual foi o deslocamento, né? Variação de espaço. Nos primeiros 5 segundos. O que você faz? É uma análise. Qual é o espaço inicial? Ele disse, o espaço inicial não foi 4 metros? Ele está no ponto 4 metros. E ele perguntou, qual foi o deslocamento em 5 segundos? Primeiro, em que lugar esse cara foi parar em 5 segundos? Isso. Joga na mesma fórmula. Ó. S é igual a 4 mais 28 vezes 5. Vamos descobrir onde ele foi parar em 5 segundos. Ele foi parar onde? 4, 20 vezes 5 é 100, 8 vezes 5 é 40, ele foi parar no 144. Se liga, o que aconteceu então? Ele estava no ponto 4, ponto inicial 4, ponto final 144. A pergunta da letra B foi delta S, qual foi o deslocamento? Qual foi o deslocamento dado, galera? Vou quebrar aqui, ó, minha tela. Eu acho que acaba que vocês estão me vendo. Qual foi o deslocamento dado? Fala vocês. Qual é a conta que eu faço? 144, que é o espaço final, menos 4, que é o espaço inicial. Deslocamento de 140 metros. Gente, até aqui, conseguiram entender o que eu quis mostrar? Sim. Sim. Não é fácil fazer isso de casa, não. É difícil. Professor, Quê? volta um pouquinho. Tipo, eu entendi até o 144, mas eu não entendi delta S igual. Isso. Essa pergunta aqui, essa letra B, foi qual pergunta? Seguinte pergunta. Qual foi o deslocamento? Deslocamento é distância percorrida. A diferença é que aqui já está numa linha reta, então é só fazer o final menos o inicial. O que é deslocamento? É ver onde você estava e onde você foi parar, e quanto você percorreu. Repara, ele disse desde o início que o espaço inicial era de 4 metros. A pessoa analisada estava no marco 4. E depois de 5 segundos, ela foi parar no marco 144. Se ela estava no marco 4 e andou até o marco 144, qual foi o deslocamento dessa pessoa? Deslocamento é delta S. Espaço final menos espaço inicial. 140 metros foi o deslocamento para sair do 4 e chegar no 144. Então, é uma pergunta que tem que ter essa atenção aí de interpretação de texto. A resposta correta da letra D é 140 metros. Percebeu por quê? Final menos inicial. Sim, entendi. Muito obrigada. Então, isso é pergunta, né, que a gente tem que ter muito cuidado. Porque pensa numa questão múltipla escolha. As respostas vão vir lá. 144, 148, somando
140, subtraindo, vai vir aquelas pegadinhas de prova, né? Botando respostas próximas. Tem que estar atento à pergunta. Beleza, pessoal? Então, para a gente amarrar, porque passa rápido, né? 1h50 já. A ideia, a partir de semana que vem, então, vamos aumentar a carga horária, inclusive a minha de física, então vocês não vão ter física só um dia da semana, que nem foi hoje, a partir de semana que vem, no novo cronograma, vocês vão ter física 2 tardes, além de outras disciplinas que eu vou aumentar a carga horária também, porque é necessário para vocês terem bastante aula. A minha pergunta agora aqui é a seguinte, que é o que eu tenho que descobrir com vocês. Tenho 58 alunos no momento aqui nessa sala. Todo mundo que está aqui consegue me ver e me ouvir? E essa é a grande dúvida que eu estou, porque eram para 80. Sim. Então, eu ia migrar de aplicativo só para vocês, porque todas as outras turmas conseguem todos ouvirem falar. Eu estava na dúvida de vocês, porque de 80 alunos que vocês são no total, olha aqui, tem 58. Ainda está faltando aí 20 alunos. Praticamente estamos faltando aqui 20 alunos. Cadê esses alunos? Porque tem que estar aqui, senão vai começar a ficar com déficit de conteúdo, né? Então, meu medo maior é esse. A gente quer ajudar todo mundo para não parar a engrenagem, né, galera? Porque já vimos que isso não vai ficar parado mais só um mês, vai ficar um tempão. As escolas, mesmo o coronavírus passando, as escolas vão ser as últimas a retornar, tá? Então, isso tudo que é perigoso, porque depois que o coronavírus passar, todo o comércio vai reabrir, mas as escolas provavelmente não vão ficar mais um mês ou 2, bem provável, tá? Estou aqui falando de probabilidade, mas é bem provável que isso aconteça. Então, chama a galera para vir, porque está faltando gente ainda. E o estudo dirigido 1 já foi, né? Que vocês já entregaram. E o estudo dirigido 2, como eu abri aqui para vocês, está muito molezinho, hein? Eu peguei bem leve, não quis pegar pesado, então, abrindo aqui na tela com vocês. Eu dei links para vocês fazerem, entender melhor. Tudo que eu expliquei, eu botei links aqui de professores, de um professor em particular que eu gosto muito na internet, que ele fala muito parecido com como eu falo com vocês. E botei exercícios resolvidos com gabaritos para vocês tentarem chegarem nesses gabaritos. E no final, lógico, né, aquelas questões para vocês treinarem. Eu botei bastante exercício aqui, fora o que vocês têm já na apostila, tá? Que eu fiz fora a parte. E aí que sim, a parte avaliativa. Tentem fazer, que aí na aula de semana que vem, que vamos ter 2, vocês vão tirar só dúvida, que eu já ensinei a matéria, basicamente. Agora é tirar dúvida. Show de bola? Professor. Fala. Essas questões que você botou com gabarito, na próxima tem como você botar o gabarito no final, porque às vezes eu olho o gabarito antes de fazer a questão sem querer e perde... Aqui, na primeira, eu até coloquei do lado. Nos outros, eu coloquei aqui no final, tá vendo? Entendi. É que eu botei 2 listas de exercícios. Uma de resolvidos, que eu fui pontuando na hora, e outras de fixação. Na de fixação, eu também botei gabarito para você. Tá aqui no final. Entendi. Tá? Então, tem bastante exercício para você treinar, tirar dúvida, e aí sim você vir para a parte avaliativa. Lembra, o momento de estudar em casa é muito perigoso, porque se você está se enganando, não estou falando de você não, tá? Em particular, estou falando com todo mundo. Se você se engana pegando cola com um colega, você está fingindo que está estudando, mas não está me enganando, não está enganando nenhum professor, está só se enganando, porque a conta vai chegar um dia, quando vocês forem fazer uma prova aqui, quando voltar às aulas, quando forem fazer um concurso. Então, o momento é de não mentir para você mesmo. Tem que estudar, tem que pegar e tentar aprender a matéria e tirar dúvida com a gente, tá legal? Não tentem enganar a gente, porque não vai estar enganando, porque a conta vai chegar um dia e a gente vai ver se aprendeu ou não, entenderam? Guilherme. Pode falar. Você vai dar as notas do teste hoje ou na próxima aula? Hoje não dá tempo não, eu quis fazer o conteúdo. Pode ficar tranquilo que eu vou lançar para você, está corrigido, eu mostro aqui a planilha de notas, que aí cada um pega a sua. Ou, melhor, eu posso postar um arquivo para vocês, com PDF com a nota de todo mundo, lá em física. Guilherme. Tá bom? Física B.
Eu, para pegar leve, eu não estou fazendo as duas físicas, perceberam? Eu estou priorizando esta física, porque a outra já estava avançada, avançado, vetores, eu adiantei. Então, eu estou priorizando agora essa parte da física aqui, que é MRU, MRUV, que eu tenho que andar com essa matéria. Então, eu vou focar esta física e, por enquanto, quando eu acabar MRUV, aí eu volto lá para vetores. Ok. Aí, a matéria de dilatação linear, superficial e volumétrica. Não, aquilo foi errado, aquilo era da outra turma, eu postei errado, eu já até tirei. Ah, tá. Tá bom. Tá Eu bom. tirei, eu postei errado, era do segundo ano, eu postei sem querer para vocês. Tá bom. Tá bom? Aquilo foi errado. Beleza, galera? Que eu vou entrar agora em 5 minutos na outra turma e vocês vão ganhar outro professor aqui também. Repararam que o meu link não derrubou? Exatamente. Isso que eu percebi. Sim. É porque eu sou administrador de todos os links. Então, eu, como administrador, eu não caio e eu posso gravar. Então, eu vou tentar, né? Vou passar, vou tentar ensinar para os professores como logar. Não é fácil. Ensinar a todo mundo, sem estar no ao vivo, até para os professores, é bem complicado. Mas existe essa possibilidade de ninguém cair e gravar. Eu vou tentar ensinar todo mundo isso. Beleza? Forte abraço, galera. Até a próxima aula aí com a gente. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.